Já está ali o drone no ar. Já, ora, Já o tínhamos ouvido. Agora estamos a ver. Ali 7 carros alinhados para 8. Alinhados para começarem. Pelas minhas contas são 13. Sim. 2 sim, cavalos. sim. Não, estão a aparecer mais. Já ali um com uma pintura de um táxi. São sempre umas imagens interessantes, estas imagens aéreas. E de facto os drones vieram trazer uma dinâmica muito própria a todo o audiovisual. Sim. Tu és do tempo que se fazia disto na RTP, mas sem drone. Sim, é verdade. Sim. De helicóptero. Quais as principais diferenças? Logo de budget deve ser uma diferença Não, enorme. isso é sem dúvida, mas o próprio tipo de imagem que permite uma coisa e outra é completamente diferente. O próprio tipo de câmara, o próprio tipo de equipamento. E pronto, e vamos agora assistir à demonstração dos 2 cavalos. Estão neste momento em pista. De facto, não parece que seja o ambiente ideal para eles. Os 2 cavalos, lembramos-nos deles a correrem em pistas de terra, pistas curtas. Toda a gente, de facto, com uma competição que era muito forte. Toda a gente andava muito próxima, muito juntos. E de facto no Rallycross estamos mais habituados a ver carros mais rápidos, com outro tipo de comportamentos. Mas trazem um colorido e uma festa gira. De facto são carros coloridos. E entretanto já temos os tempos oficiais do kart cross. Pedro Rosário está com a pole position para a primeira corrida de qualificação. Ele fez 36 segundos e 329, 36 segundos e 174 na melhor volta. Luís Almeida é um décimo, 80 centésimas, assim é que é, nem um décimo é. Mais lento do que Pedro Rosário. Rui Nunes, 138 milésimas, foi terceiro. Jorge Gonzaga, quarto, a 171 milésimas. Pedro Marques foi o quinto mais rápido, a 456 milésimas. Portanto, temos os 5 primeiros separados por menos de meio segundo. Isto promete. Já agora continuamos com o 6º tempo de Tiago Freitas, 7º tempo para Alexandre Borges, seguido de Sérgio Castro, João Pinheiro e João Medina. Os 10 primeiros estão separados por 1,4 segundos, portanto é pouco mais do que um piscar de olhos para colocar 10 kart crosses. Ao todo estão 23 participantes. Mas de facto aqueles 5 da frente prometem ali grande competição. Pedro Rosário, Luís Almeida, Rui Nunes e Jorge Gonzaga e Pedro Marques, separados por 45 centésimas. É brutal.
Estamos a ver, era Luís Ferreira. Já está ele. Aquela diversidade que tu falavas há pouco, aqui não existe. Existe pela cor, existe. Sim, cinemas de marcas não, porque de facto Marcas não. tem tudo, um troféu monomarca. E de facto foram grandes corridas e quem se lembra certamente recorda-as com grande carinho, as corridas a que assistimos ali entre 75, 76, 77, por aí. De facto, corridas que juntavam e nessa altura a própria paixão dos pilotos era diferente e o que interessava era correr. Sim. Aliás, no Porto, na altura da primeira crise de combustível, em 72, se não estou em erro, como a competição automóvel estava proibida por causa do racionamento e de baixar o consumo de combustíveis, os pilotos fizeram uma corrida a pé. Se calhar foi das corridas que teve mais desistências pelo caminho. mas sim, apresentaram-se na partida, todos eles equipados de capacete. Foi uma corrida feita na Foz. Ao fim de algum tempo os capacetes já estavam fora do sítio, já estavam debaixo do braço. Pelo menos foi em frente ao mar. Sim, isso ajuda, sim, mas ajuda alguma coisa. Eu já não me lembro se aquilo foi de verão, porque se fosse de verão e houvesse nortada também não ia ajudar nada. Ali o 405, o Márcio Nogueira a agradecer ao pai. Sim. Sempre uma inscrição muito comum no desporto motorizado. Obrigado, pai. Entretanto, os espectadores continuam a aderir. Recordamos que já iniciamos esta transmissão há 2 horas e continuamos com níveis de assistência bastante interessantes. Se alguém que só chegou agora, estamos a assistir a uma demonstração de Popcross. Após a demonstração do Popcross, vamos ter a primeira corrida de qualificação da iniciação. A primeira parte da demonstração de Popcross já terminou. Ainda há alguns concorrentes mais atrasados. Vemos do lado de baixo da imagem, são já os concorrentes da iniciação. A imagem a rodar, do lado esquerdo agora ficam os participantes da segunda manga de demonstração do Popcross. Já agora, quando vemos estas linhas aqui na zona da grelha de partida, por um lado, esta quadrícula é o sítio onde os carros partem, portanto é a grelha de partida propriamente dita, e depois há umas linhas brancas que se prolongam durante uma série de metros. Isto é para impedir que os pilotos, quando partem, tentem fechar a porta, digamos assim, a quem os segue. Até ao fim da linha é completamente proibido por regulamento pisar essas linhas. E portanto, quem o faz é penalizado.
É uma forma de manter ou de evitar toques logo na partida que podem ser gravosos ou até mesmo um toque é sempre um momento de algum perigo. E agora estamos aqui a discutir uma corrida. Sim, está ali uma sanduíche de Diane. De Diane, Sim. é verdade. Que deve estar a chamar fogareiro ao de lado de fora. Está aqui animado com estes três. Manuel Caetano no carro pintado tipo táxi. E António Sereno neste 2 cavalos branco e azul que se isolou no comando da demonstração. Ou pelo menos no comando daquele grupo. De facto não se pode falar propriamente de classificação neste caso. No fundo são gerações diferentes, os 2 cavalos e as Dianes. É curioso, o Popcross era aberto também a um terceiro modelo, que não está aqui nenhum, que eram os Merrys. A mecânica era basicamente a mesma, era o mesmo chassi, mesmo motor, caixa, transmissão, etc. Depois a carroceria ia mudando. O Merry era um carro, uma espécie de um pequeno todo-terreno com uma carroceria de plástico. Uma versão francesa do Minimoque. Se assim quiseres colocar, sim. Entretanto, já alguém ficou ali pelo caminho. Este tem quase posição central, aqui o 408. O Manuel Ramos. Mas de facto parece ter um andamento mais vivo do que os outros. Ora, uma ida a Joker Lap. Tem graça esta imagem. Sim. Pedro Melo ficou com o carro ali parado. Neste caso, o número 13 não foi o número de sorte. E agora é a vez de Manuel Caetano também ficar parado. Porventura alguém assinou porque precisava de uma boleia. E entretanto ali uma coisa que nunca se deve fazer. Dentro do carro, sem capacete, desaperta os cintos e fica lá dentro. Isto do ponto de vista de segurança. Mas ok, é uma demonstração. É uma demonstração. E fica o aviso para quem está a acompanhar. A famosa sanduíche de Diane que falavas há pouco. Uma bela atravessadela. Mais alguém que ficou pelo caminho. Estamos a acompanhar António Sereno. E, entretanto, vamos vendo alguns carros que foram ficando pelo caminho.
Estamos a falar de veículos que alguns eventualmente já poderiam ter sido os nossos avós, não é? Sim. Aliás, o 2 cavalos é um carro com uma história grande, longa e que acaba por terminar em Portugal, na fábrica de Mangualde. O último 2 cavalos produzido no mundo, se não estou em erro, foi em Mangualde, já nos anos 80. E terminou esta demonstração dos 2 cavalos, do Pop Cross. Esses diabólicos carros franceses. Não, e assim pelo menos ajuda-nos a baixar um bocadinho a adrenalina Sim. destas últimas corridas. De facto, foram grandes corridas. Está a bandeira verde no ar, mas ainda está ali o homem da bandeira vermelha, não está com vontade de a mostrar. Parece mesmo uma corrida. Isto, para todos os efeitos, é uma corrida de demonstração, não é? Tenho o procedimento normal de uma corrida. Okay. E partiram. Sim. Aqui não há linhas brancas, vale tudo. E os 2 cavalos nas frentes das Dianas. Já está alguém virado ao contrário lá atrás. Sim. Mas com as rodas apontadas para o sítio certo. Na frente vai o Sérgio Marques. Seguido, penso eu, do Rodrigo Caetano. E depois ali o terceiro lugar está a ser disputadíssimo. Com o Manuel Ramos a conseguir passar para terceiro. A impor a Diana aos 2 cavalos. É uma diferença de anos bastante grande. Já foi. Ui. Ora bem, aquela roda não costuma ser bem assim, pois não? Não, está com um alinhamento estranho. Mas para a direita até deve curvar bem. Aquele caster está... É lá, e alguém foi bater Sim. de frente contra o muro. Estamos com Sérgio Marques, Rodrigo Caetano, Manuel Ramos, António Sereno e Márcio Nogueira. os 2 primeiros ali bastante próximos. Manuel Ramos, que é o segundo classificado. E vemos que Márcio Nogueira foi o piloto que há pouco teve ali um encontro imediato com as barreiras de betão. Foi só um toque, o piloto está de perfeita saúde. A chapa do 2 cavalos é que não se poderá gabar do mesmo. E continuamos com o Sérgio Marques na frente.
Estamos agora a acompanhar Domingos Violante. Aposto que é de Viseu. Sim, estas matrículas novas levam-me a baralhar um bocado. Agora ali um piloto a atravessar a pista. Sim, que era o segundo classificado e que estava a lutar pelo... Pois. Sim, uma E pena. também está ali mais uma roda fora do sítio. Portanto, isto é de facto curioso como os carros mais rápidos batem menos. Ou seja, isto vem de encontro àquela questão de que a velocidade é risco. Deve ser do adiantado a hora, de certeza. Deve. Ora bem, e terminou a última corrida de demonstração dos Pop Cross. Sérgio Marques. Estamos a ver Luís Ferreira e Manuel Caetano. Bem, vamos então à classificação da corrida de demonstração. Sérgio Marques primeiro, António Sereno segundo, Rodrigo Caetano terceiro, Luís Ferreira e Manuel Caetano a completar o grupo dos 5 da frente. E os últimos concorrentes das corridas de demonstração do Pop Cross já estão a sair e vamos nos preparar já para a próxima corrida, que é a segunda corrida de qualificação da iniciação. De volta aos Jovens Lobos. Mesmo. Ali com Rafael Rego. Na pole position. Sim, do lado de dentro. André Monteiro. E Gonçalo Rocha. Diria que é dali daqueles três que vamos ter o primeiro piloto à saída da curva 1. Tu continuas a fazer fé na partida do meio. Ainda andava ali um. Este carro ainda não parou. Já deu 3 voltas depois Deve ter ido à IP5. Da corrida terminar. Se calhar tirou o bilhete para o resto da tarde. Ah, pois, e agora ainda temos a caravana de carros de serviço para apanhar os carros que foram ficando espalhados pela pista. Mas aquele 2 cavalos disse que eu vim aqui para andar, é para andar, não é? E quando tiver gasolina no depósito, ele vai andando. Histórias destas de corridas de resistência que o piloto que faz a partida depois não entra para trocar porque está tão entretido que não quer saber de sair da prova, não é? Eu já vi pior. Uma prova de resistência, não interessa aonde nem quando, mas em que houve uma piloto que fazia cerca de 50% mais que o tempo do segundo mais lento da equipa,
cumpriu o tempo dela e começámos-lhe a fazer sinal para ela vir para a boxe para trocar. E ela foi assim uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, e ela fazia sinais para a boxe como se não percebesse o que é que percebesse o que é que se estava a passar. E de facto, quando ela por fim fomos à entrada da boxe fazer-lhe sinal, entra, é por aqui, é que ela percebeu que tinha que sair por aquele sítio. E quando parou o kart, isto foi numa prova de resistência de karts, disse: mas eu não sabia para onde é que havia de sair. Então, saíste pelo mesmo sítio onde saíste ontem quando treinaste. Ah, era? Pois. Portanto, pode acontecer. Pode acontecer. Mas é por isso que estão estes 5 jovens aqui na grelha, que é para não acontecer Sim. coisas dessas, para aprenderem desde novo quais são as regras do desporto motorizado, quais são os valores do desporto motorizado. E estou... Bem, Mas eu diria que ainda foi uma pancadinha fortezinha. sim, que estes 2 cavalos aprendeu as regras do botão. Não, mas repara no estrago que o botão tem. Aquele jersey não é propriamente uma coisa frágil nem leve, não é? Sim. Foi com alma. Eu quando pego, tenho que pegar sempre um de cada lado, que é para equilibrar, mas de facto não é uma coisa leve, não é uma coisa leve. Mas está.
Estás a entender? Para falar, desviar. O resto, na boa, tá? Ó, o mal é que entrou bem lá dentro, depois. E agora sim, já estão os Popcross a chegar, a prepararem a pré-grelha. Uma das situações que foi abolida, ou pelo menos suspensa, assim aqui é, durante este período, é a realização dos pódios. Os pilotos que vão, de facto, que estão nos lugares que seriam lugares de pódio, vão receber os troféus a que têm direito, vão receber os devidos troféus, mas serão entregues a cada um e sem cerimónia de pódio. As sombras a serem aproveitadas. Acreditem que hoje, aliás, todo o fim de semana tem sido um fim de semana de muito calor. Agora, com o fim da tarde, começa a chegar uma ligeira aragem. E a grelha dos Popcross para a demonstração de Popcross começa a ser realizada. Conforme alguém dizia ontem, ao fim da tarde, não era vento que havia aqui no circuito, era sim um vórtex criado pela passagem dos Popcross, pela deslocação do ar provocada pelas velocidades elevadas. Estamos a caminhar em passos largos para o fim desta jornada. Só resta mesmo esta demonstração. E temos um táxi? Temos um táxi. Ou algo parecido, pelo menos. Pode ser que entusiasme o Uber. Quantas estrelas é que receberia alguém que aparecesse em casa de alguém com um carro destes? Das duas, uma. Ou muitas ou nenhuma. Ou nenhuma. Eu acho que é preciso um cliente com um espírito muito aberto. Tão aberto como ao carro. para dar uma boa pontuação. Se me aparecer algum assim, eu dou 5 pontos. 5 estrelas. Bem, e de facto, era o que dizíamos há pouco, durante a manhã assistimos a provas com grande velocidade e agora vamos assistir a provas com grande saudade. Yeah. E como eu comentava com o Armindo, piloto é piloto. Pode ser a 50 ou pode ser a 150. Seja qual for, o que importa é tirar o máximo partido. Olha, curiosamente tínhamos ali o 13 e o 103. Eu que gosto tanto do 13. Piloto é piloto e, portanto, não é a velocidade que está em causa neste caso, é a competição. E isto é a prova e no passado tivemos grandes corridas com este tipo de viaturas e nunca foram mais rápidos que são agora. Mas se calhar estávamos habituados também a ver coisas um bocadinho mais lentas. Sim. E já agora dizias que piloto é piloto, independentemente de ser a 100 ou 150, mas temos aqui uma exceção. É que no kart cross tínhamos um piloto que era o Joaquim a 1000. Portanto, os 150 já foram. Esse é muito rápido.
Não, e ainda bem que o temos. Temos a ele e a mais uma série de pilotos que vieram de Espanha até nós e são muito bem-vindos. Porque de facto Rallycross precisa, o PTRX precisa de espetáculo, precisa de sangue novo. Isto todo o desporto motorizado é um desporto de espetáculo. Temos que considerar sempre isso e é fundamental essa componente. E se de facto olharmos bem, neste momento o que temos com este campeonato são provas discutidas em muito pouco tempo, em muito pouco espaço, muito rapidamente, e é tal situação das duas estratégias possíveis. É a fundo e é a ida à Joker Lap. Exato. E agora aceleram mais um bocadinho, que esta parte da pista é descer. Mesmo assim há ali uns toques e um peão. E ali 3 a par. É um peão feito a 30, mas mas é um peão. 2 a par. Eu uma vez participei numa competição que me perguntavam que eram os carros relativamente, em termos de performance pura, eram relativamente limitados. E perguntavam, tu estás habituado a andar em carros com muito mais performance, o que é que achaste deste carro? Eu disse, é excepcional. É excepcional porque primeiro eram todos iguais. Depois não travava, não curvava, não acelerava, mas era equilibrado, ou seja, estávamos todos lá. Não era a 150, mas era a 70 e com emoção. Porque as pessoas olham e dizem, passavam muito mais rápido, está bem, mas se puseres nos outros carros uns pneus destes também não passa muito mais rápido. Portanto, as performances, lá está o táxi. Continua aquela fórmula do 13 e do 103. 13 e 103. Não gostaria de estar em luta ali no meio. É Sérgio Marques que está na frente. E de facto é uma boa forma de fechar o programa, ou de caminharmos em direção ao fecho do programa. Ali, lá está, um buraco que dá para meter mais um carro. Eu não deixo, tu também não. Vamos acabar os dois contra o rail. Devagarinho, mas vamos. Sim, porque a estrada desaparece na mesma. Tenha mais tempo a pensar. Exato. Isto também é giro frisar que isto não são só 2 cavalos, tem ali um Diane. Uma Diane. Aliás, o Popcross permitia os 2 cavalos, as Diane e os Meari. E os Meari. Que era basicamente 2 cavalos né? com uma espécie de um tupperware por cima. Visto ali a travessadela. Não é muito pressa, mas elas existem porque os pneus também não permitem grande grip. Não ajudam. As suspensões também não são as mais eficientes. Tudo combinado dá carros interessantes e para aprender as bases são sempre um desafio. Vamos ter agora um salto. E ainda levanta um bocadinho. E é uma coisa que tem graça, que de facto balança, mas não cai. Não. Mesmo os carros de origem era difícil captá-los, como tu sabes. Aquilo tercia-se tudo, mas não era fácil. Estes têm umas suspensões. Essa do mais. Como tu sabes, não sei se me estás a acusar de alguma coisa, mas eu nunca guiei 2 cavalos. Já ontem o afirmei. Vai a Diana. A Diana. Está aqui uma corrida entre o Manuel Ramos e o Sérgio Marques, que se devem estar a divertir imenso.
Depois de manhã falávamos da... Olha, e acabou a corrida. O Manuel Ramos ganhou, o Sérgio Marques foi segundo. E há de vir alguém em terceiro. Ora, lá está. Isto é um sprint para o final. Isto parece que foi ali um neck to neck, como dizem os ingleses, não é? E o táxi não foi o último, portanto. Não, mas vai a Joker Lap agora. Ainda vai? Não, entretanto acabou, não? Deve ter sido alguém que fez sinal na... E pronto, a corrida está a terminar. A prova de demonstração dos Popcross. Faz-me lembrar um grande amigo meu e teu, o Manel Rou. Sim, também andou nisto. Grande piloto. Aliás, Chegou a ir a provas internacionais, só que se atrasou uma semana. Chegou lá uma semana mais tarde. Mas ele conta-te. Aliás, uma carreira das mais longas. Sim, sem dúvida. Ali ele, o Sérgio Paiva e o Fifé devem estar ali a discutir quem é que tem a carreira mais longa em termos de desporto motorizado. Sim, sendo que o Sérgio Paiva e o Fifé é como navegador. E o Manel Sim. competiu até muito tarde e com o Mitsubishi, como te lembras. Sim. Portanto, é, como dizemos desde o início, isto é um desporto de paixão. Vamos só ver aqui a classificação final. Se é de classificação podemos falar. Sérgio Marques foi o primeiro, Manuel Ramos segundo, Luís Ferreira terceiro, António Sereno quarto e Rodrigo Caetano quinto. Manuel Caetano e Domingos Violante completaram o grupo dos 7 da frente. E estamos já nos momentos finais desta nossa aventura E de realçar a resistência destes carros. E a nossa também. Chegaram todos. Nem todas as classes podem gabar disso.